Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Que alegria, né? Que alegria estarmos aqui, sim ou não? Sim. É muito bom celebrar, é muito bom começar, né, naquele dia, no primeiro dia, naquela quinta-feira que nós iniciamos o novenário. Chegamos aqui no 9º dia e como é bom ver a fé, a perseverança do povo de Deus que vai até amanhã, né? Amanhã é o grande dia de Nossa Senhora do Carmo. E hoje nós temos uma graça, porque estamos celebrando a memória de São Boaventura, um discípulo de São Francisco de Assis. Um homem fiel que depois pôde, né, suceder São Francisco na ordem, como aquele que conduz o franciscanismo, e pôde contribuir com a sua teologia, com a sua filosofia. Nós teríamos aqui muitas coisas para falar de São Boaventura. Mas eu separei uma frase dele, porque vocês sabem que ele foi bispo, né? Claro, viveu essa dimensão do episcopado, um filho de Francisco, né? De São Francisco de Assis, e também com os seus ensinamentos, ele foi reconhecido como doutor da igreja, né? Pôde contribuir com a teologia, com a filosofia, ensinando de fato a fé de forma muito profunda. Mas na liturgia, né, na liturgia das horas, no ofício das leituras, hoje tem uma bela leitura que ele mesmo escreveu, né, e que eu trouxe uma parte, claro, dessa leitura para que a gente entenda a humildade desse homem, desse santo, e também a humildade a qual nós somos chamados a aderir. Todo cristão deve de fato pedir a Deus a virtude da humildade. E quando eu lia, né, esse texto que ele escreveu, São Boaventura, ia muito inflamando o meu coração para falar sobre essa virtude da humildade que forja os santos. E ele era um grande homem, assim, intelectual, que contribuiu com a sua inteligência para a igreja, né? Pela igreja, contribuiu para a igreja. E a frase diz assim, de São Boaventura: não basta a leitura sem unção, diz o santo. Não basta a especulação, os estudos, sem a devoção. Veja que bonito, né? Não basta a especulação, saber tudo, né? Ser doutor, né? Aquele que prescruta tudo, sem a devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se, sem ficar maravilhado com as coisas, com a beleza. Não basta a circunspecção sem o júbilo, o trabalho sem piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade e o estudo sem a graça. Vejam, ele tomou todas as formas humanas para reconhecer a graça que nós devemos desejar e ansiar da ação de Deus na vida daqueles que vão cooperando com a graça. É claro que nós vamos estudar, é claro que nós vamos especular, mas não adianta todos os estudos do mundo ou saber tudo se não se dobra diante da graça, da força de Deus, do poder de Deus. Eu achei muito bonito quando ele disse, né? Não basta a especulação sem a devoção. E o que é a devoção? É o amor que nós temos. O amor que nós temos em reconhecer a grandeza de Deus, a beleza da nossa fé. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, que amamos a Virgem do Carmo, que amamos e que devotamente a seguimos.
Porque nós podemos saber de tudo sobre a devoção à Nossa Senhora do Carmo intelectualmente. Mas será que nós de fato vivemos com o nosso coração e fazemos uma adesão profunda a Deus? Prestamos reverência a Deus como devemos prestar. Adoramos a Deus como devemos adorar. E essa frase de São Boaventura, de fato, nos convida à virtude da humildade. Nós precisamos ser humildes, né? Vivermos essa graça. É fácil ser humilde? Vixe, ninguém respondeu. É fácil ser humilde? Não. Um padre amigo meu, né, quando eu ia falar com ele sobre a humildade, ele dizia: é graça, é virtude, é Deus quem dá, né? É Deus quem dá. O padre dizia desse jeito, né? É graça, é virtude. Eu lembro como se fosse hoje, né? Ele já está no céu, já fez sua Páscoa. E ele dizia: é graça, é virtude, é Deus quem dá. E é verdade. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a humildade é a verdade, né? Nós precisamos caminhar na verdade. E essa verdade vai gerar a humildade. Ou vivendo a humildade, nós vamos ser verdadeiros, né? Nós vamos caminhar. E aqui, meus queridos irmãos, a exemplo de São Boaventura, que foi esse grande homem, contribuiu demais. Contribuiu muito, chegou a ser doutor, como eu dizia, da igreja, reconhecido com esse título. Mas ele se abaixou. Diz que São Francisco chegou a comentar que nele não havia, claro, é claro que existia, né? Mas entenda, né? Conhecendo Boaventura, né, São Francisco percebia que nele não encontrava pecados nesse homem. Veja que beleza, um santo que reconhece a santidade do outro, né? Um santo que reconhece a santidade do outro. Aquela que todos nós, São Francisco, ele dizia que era o pior de todos, né? Nós somos os mais pecadores, os mais fracos, os mais miseráveis, para aí Deus realizar a sua grande obra. E agora eu pergunto: quem aqui é pecador? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Quem aqui é pecador? Né? Todos nós somos pecadores. Mas esse pecador, ele é alcançado pela graça de Deus para ser um homem novo em Cristo Jesus. Agora, ele só será um homem novo em Cristo Jesus se ele for humilde, capaz de reconhecer que é um nada, né? Eu sou um nada soberbo, né? Como diz os santos, né? Então, o pecador, ele reconhece que é fraco. Ele reconhece que erra, que é limitado e que precisa da graça e da misericórdia de Deus. E aqui entra o evangelho de hoje, né? Eu sempre brinco nas homilias dizendo que fariseu gostava de confusão, né? Fariseu, se você olhar os evangelhos, sempre eles chegavam para questionar Jesus, para colocar Jesus à prova. Aí aqui começou toda a discussão do sábado, né? Vocês ouviram no evangelho. E aí Jesus, claro, depois de toda a discussão, Jesus olha para eles e diz: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vejam, meus queridos irmãos, de fato é a misericórdia que forja os santos. É a misericórdia de Deus operada no pecador, no homem que se reconhece fraco. É essa misericórdia que opera na vida do homem para fazer dele o quê? Um santo, como foi São Boaventura.
E a misericórdia de Deus está agindo, porque quando nós temos, eu sempre gosto de dizer isso, quando nós temos uma experiência com a misericórdia, de fato, uma experiência verdadeira, nós começamos a mudar de vida. Agora, se eu não tenho uma real experiência com a misericórdia de Deus, eu não mudo de vida. Eu vou empurrando com a barriga, para ver se dá certo. Não tem isso, né? Eu vou empurrando com a barriga. Mas eu não sou chamado a empurrar com a barriga. Eu sou chamado a fazer uma adesão, como todos os santos fizeram. Uma adesão. Ao serem tocados pela misericórdia, fizeram uma adesão profunda a Jesus. E essa adesão profunda significa passos decididos, caindo e levantando, como dizia São João Paulo II. Caiu, levantou, não fica lá. É necessário erguer-se e continuar. Nós não podemos regredir. Na vida espiritual, ninguém pode regredir. Diga aí para o seu irmão aí do lado. Na vida espiritual, ninguém pode regredir. Você tem que fazer o que na vida espiritual? Crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Padre, você não sabe o que eu sofro para rezar uma Ave Maria. Você já teve esse pensamento, né? Santa Teresa d'Ávila diz que tinha dia que ela tinha vontade assim, de fazer grandes coisas, mas tinha dia que ela não conseguia matar uma formiga, né? Então, meus queridos irmãos, na vida espiritual ninguém pode regredir. É preciso avançar, abrir os olhos e depender de Deus todos os dias. Porque, vejam, meus queridos irmãos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós somos tentados, né? Nós somos tentados. E a vida espiritual, ela passa por fases. Podemos até dizer como as 4 estações do ano, né? Ora na nossa vida espiritual é outono, ora na nossa vida espiritual é inverno, ora na nossa vida espiritual, segue a lógica. Segue a lógica das 4 estações. Mas é passando pelas estações e continuando o caminho. E continuando a viver rumo à santidade. Por quê? E finalizo com isso. Todo batizado, veja só. Todo batizado. Quem aqui é batizado? Oh, coisa boa, né? Todo batizado é chamado à santidade. A ser santo. Não é só o padre que tem que ser santo. Também, né? Ele precisa caminhar para a santidade. Mas todo batizado é chamado à santidade. Logo, eu e você podemos sim ser santos. Agora, existe uma coisinha, e finalizo realmente com isso. É preciso o desejo. Se nós desejamos, nós seremos. Agora, se você não deseja, se você não quer, se você para no tempo, na vida espiritual não se pode parar no tempo, né? Na vida espiritual não se pode regredir. Tem que continuar avançando, rumo a uma santidade de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.